Bom, eu falei para vocês que hoje seria um episódio muito especial. Eu só tenho mulheres aqui muito potentes. Eu quero apresentar a vocês nada mais, nada menos que minha amiga Carlota Verônica. Eu chamo ela só de Carlota, tá, gente? Hoje eu vou ter que fazer mais formal, que é a Carlota Verônica. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Estou muito feliz pela sua presença. Também. E eu gostaria que você falasse, Carlota Verônica, em que momento da sua vida você deu voz e se tornou protagonista da sua história? Bom, eu sou dentista e eu comecei atuando na parte de ortodontia e depois fui para a parte mais de estética, né, de harmonização facial. E aí eu comecei a observar que as pessoas, às vezes, buscavam umas coisas assim, com exagero, alguma coisa fora da naturalidade, e foi um momento assim que ninguém ficava chamando a atenção, destacando que o mais bonito é você ser natural, né? Sim, fazer alguma coisa sim. que seja natural, preservar a individualidade de cada um. Então, eu acho que o momento que para eu ser protagonista da minha história foi eu decidir, no momento que não tinha ainda essa opção, que as pessoas não tinham esse olhar, eu desde então já tinha esse olhar de buscar uma naturalidade, de, na verdade, resgatar a beleza que já tem na pessoa, você aprimorar e não você mudar, né, as pessoas. Então, eu acho que foi aí o ponto-chave de eu mudar. Bacana. De resgatar, isso. Carlota, em que momento você percebeu que não queria ser apenas uma cirurgiã dentista, mas uma profissional que transforma vidas de uma forma integrativa? Isso aí é muito bacana. Então, porque a gente vê aqui no dia a dia, mesmo você fazendo alguns procedimentos, que você tem resultados pontuais. Mas o que a gente vai aprendendo é que esses resultados não se sustentam se você não tem uma saúde global, a saúde do corpo. Então, eu comecei a olhar para o interior da pessoa, como está o estado geral, para que essa beleza que a gente estava construindo realmente se sustentasse. Sim. E aí eu comecei a estudar, a ler, e foi quando eu conheci a saúde integrativa e eu me apaixonei. Porque pela saúde integrativa a gente começa a olhar a pessoa de dentro para fora. E aí a gente começa a entender alguns processos que acontecem, que as pessoas pensam que vai melhorar e não melhora. Por quê? Porque, na verdade, ela está com um estado inflamatório, um inchaço, tem hábitos que não são ideais, hábitos alimentares, não tem um sono adequado, não pratica esporte. Então, é todo um estilo de vida. Então, a gente consegue associar, né? Hoje eu consigo associar a odontologia com a ciência, com a tecnologia, mas com a saúde integrativa, para poder você atender a pessoa como completo, né? E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Você, então, une estética, saúde e ciência. Isso. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao enxergar a harmonização orofacial apenas como beleza? Então, é complicado. Não, e sem contar que essa beleza é relativa, né, gente? As pessoas estão ficando perdendo. Pois é. Não. Ai, desculpa. E o profissional tem que ter esse discernimento, né? Pelo amor de Deus. Pois é, então, porque se a gente for buscar mesmo na origem da harmonização da palavra mesmo, na verdade, quando você vai harmonizar uma pessoa, é você transformar, dar ela uma harmonia realmente entre os terços da face. E, por exemplo, a harmonização, a gente sabe que, pela ciência, se baseia até numa regra matemática que se chama proporção áurea, e tudo que está na natureza tem uma relação matemática. E você, quando se aproxima dessa relação, você tem o conceito do belo. Sendo que, na verdade, a beleza, pela ciência, é algo que você olha, aquilo vai instigar o seu sistema límbico e você entende aquilo como belo. Por isso que, às vezes, a gente não entende os conceitos de beleza de diferentes povos, porque o que é belo para um pode não ser para o outro, mas é harmônico. Quando é harmônico, você te atrai, você chama a sua atenção. Então, eu acho que o diferencial é esse, sabe? Você buscar o que é belo, mas que é harmônico para a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa chega no consultório e fala assim, eu quero a boca de fulano, o olho de ciclano, só que as estruturas têm que estar em harmonia. Senão você... Né? Então, o importante é você saber também dizer não. Não é porque o paciente quer lhe pagar que você vai fazer o que a pessoa... Você tem que conversar e orientar. Eu acho que é muito importante isso. Eu lembro quando eu fui fazer a cirurgia plástica do nariz, né? Eu fui para uma junta de médicos, porque eles me falaram o tempo todo, não adianta você querer afinar o seu nariz por completo que não vai harmonizar com você. Porque não é da tua estrutura. Exatamente. Né? Então, não adianta. O seu método Revive propõe transformação. Sim. Mas, na prática, o que muda na vida de uma mulher depois desse processo? Eu estou curiosa para saber desse processo. Então, na verdade, esse Revive é um método que eu criei
você busca, mais uma vez, falar de você olhar a pessoa como um todo. Justamente por isso, quando eu olho a pessoa como um todo, trato a saúde dela, busco a causa raiz que está levando aqueles problemas que estão... Porque quando aparece no externo, na pele, é porque algo interno já não está bem. Então, tem coisas, às vezes, que começam a mudar, a alterar na sua saúde, que ainda não se manifestaram como alguns sintomas, mas que já estão lá instalados. Então, o método Revive não é só tratar, fazer um procedimento. É você educar a pessoa, orientar ela, porque ela tem que ter o cuidado como um todo. E eu falo muito com meus pacientes que no caso, a beleza ela começa de dentro para fora. Então, quando você começa a tratar intestino, inflamação, o terreno biológico, tudo muda, porque às vezes a pessoa tem parasitas, tem fungos, tem várias coisas que ela nem sabe. E aí levam a alguns problemas inflamatórios, mas às vezes a pessoa tem um melasma, que é uma queixa muito grande das pessoas. A pessoa vai e trata o melasma, que aí daqui a pouco volta tudo. Mas por quê? Porque às vezes ela está num estado inflamatório ali. Então a gente associa no Revive essa revitalização, mas associada com um teste epigenético que a gente faz e com vários cuidados, fazendo um protocolo de uma forma geral. Isso é ótimo. Então, essa epigenética mostra que não somos reféns da nossa genética. Como isso pode mudar a forma com que as pessoas cuidam da sua própria saúde? Então, isso é muito importante, porque hoje, graças à epigenética, a gente não sabe que a gente não é mais refém da genética. Porque antigamente as pessoas achavam que estavam condenadas a alguma coisa. Porque agora você pode fazer uma atividade física, você pode ter uma qualidade de vida. Pode melhorar os seus hábitos, né? Porque antigamente a pessoa, eu tinha um pai que era obeso, era diabético. Então, por isso eu vou ser obesa. Assim, Não vai. Porque o que a gente sabe hoje, pelos estudos, pelos artigos, é que 2% das suas características elas vão derivar da genética, mas os outros 98% vão depender dos seus hábitos, daquilo que os fatores ambientais estão influenciando na sua vida. Inclusive os fatores emocionais, né? Emocionais, muita coisa. Muita coisa. Uma coisa ligada à outra. Muita coisa. Está totalmente relacionado. Por exemplo, pela saúde integrativa, a gente sabe que existem 4 pilares para você chegar numa saúde. Então, uma delas é a questão da alimentação, né, saudável, prática de esporte, um sono adequado, porque o sono tem que ser reparador, você produz vários hormônios, várias coisas, e a espiritualidade, os pensamentos, a conexão. Porque se a pessoa não tem pensamentos bons, hoje em dia, a gente sabe que eu também trabalho como representante da Souleve, que é uma empresa que trabalha com moduladores frequenciais. Então, eu fico estudando muito biofísica. Eu estou apaixonada, porque você sabe que tudo é vibração. Sim. Que tudo vibra. Aquilo que você frequência. vibra é o que você atrai. Isso, exatamente. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos, o que falamos. Como empresária e mulher, qual foi seu maior desafio invisível que você enfrentou na construção da sua autoridade? Eu acho que o maior desafio para todas as mulheres, não só para mim, é porque as pessoas esperam sempre uma perfeição da gente. Perfeição como mãe, perfeição como esposa, perfeição como a dentista, como empresária, porque você monta um consultório, você acaba sendo empresária, como também você lidar com os pacientes. Então, tem que ter um equilíbrio e a gente tem que ter uma coisa, até um livro que eu li agora há pouco tempo, até, né, do Daniel Guanais, que fala sobre cuidar de si. Quando você vai cuidar do outro, você primeiro tem que cuidar de si. Exatamente. Não Você só adianta pode curar se você livro, estiver curada. Então, não adianta eu cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim. Não. Como é que eu posso oferecer para o outro aquilo? Então, assim, uma coisa que mudou também muito na minha vida hoje, depois que eu comecei a entender, várias coisas que eu fazia, hábitos que eu tinha, eu mudei. Então, eu tenho muito mais cuidado com a minha alimentação, pratico os esportes, procuro ter um sono adequado, ter a minha espiritualidade. Você tem que ter momentos de meditação, de se encontrar, de se ouvir. Às vezes você fica tão acelerado nesse mundo que você não para se ouvir. Então, isso tudo é um conjunto de fatores que vai te levar a um estado geral de saúde, né? É importante lembrar que a espiritualidade não é uma religião. É a Sim, nossa isso é conexão com o nosso isso, ser, né? exatamente. Com aquilo que nós queremos ser, visto, passado e vivido, né? E tem até alguns estudos que falam da frequência. Quando você ora, quando você fala, você tem aquela frequência. Já li então, sobre isso. O próprio pensamento positivo é questão de neurociência. Quando você já fala de forma positiva, você já manda esse comando, já está 50% resolvida aquela questão. Porque você já falou que vai dar certo, que vai funcionar, que está tudo bem. E isso aí faz toda a diferença, né? E se você sentar do lado de uma pessoa negativa, você vai sair como? Com a energia lá embaixo. Exatamente. E quando você senta do lado de uma pessoa, eu tô com isso, eu tô com aquilo, a pessoa vira para você, não, mas vai dar certo.
você sente que a sua frequência vai lá em cima. Verdade. É surreal isso. Minha amiga, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que não se reconhecem mais no espelho, qual seria? Olha para aquela câmera ali e fala para essas mulheres. Então, o meu conselho seria dizer para elas que a beleza que elas buscam está ali no interior delas, que só falta você desabrochar aquilo, você trazer à tona novamente. Que beleza não é você mudar a pessoa, transformar, e sim você ter um envelhecimento com qualidade, um envelhecimento saudável, aproveitar cada fase da sua vida, porque é bonito também envelhecer. Sim. É bonito você viver cada fase, você estar com as pessoas, mas o importante é você se aprovar. Porque não adianta você chegar, eu vou mudar a pessoa totalmente, transformar o rosto, se ela mesma não vai se enxergar no espelho. Então é importante que a pessoa tenha um resgate dela mesma, mas que ela se identifique, porque senão você está transformando numa outra pessoa. Então nem ela mesma vai se enxergar ali. Então isso é muito complicado. Olha, Carlota Verônica, obrigada pela sua participação. Passa rápido, né? Passa muito rápido, gente. E esses insights todos que você colocou aqui é muito importante. E eu quero saber mais desse reviver, viu? Obrigada, viu? Obrigada a você.